Tóquio. Let's go! A paz do Senhor Jesus, dando assim continuidade ao nosso estudo bíblico, falando sobre o Armagedon. Pois bem, voltando aqui à nossa segunda parte do nosso estudo bíblico sobre o Armagedon. É a segunda parte. Glória a Deus. Uma pergunta eu quero indagar agora. Vocês me fazer uma pergunta sobre o Armagedon. Glória a Deus. É a segunda parte do nosso estudo bíblico. Pegue a sua caneta e o papel e anote as referências bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a segunda parte do nosso vídeo ou do nosso estudo bíblico, a guerra ou o Armagedon. O Armagedon será uma guerra no Oriente Médio? Não. O Armagedon não acontecerá apenas em uma área, mas abrangerá a terra inteira. Jeremias, vamos começar? Pegue caneta e papel na mão para começar o nosso estudo bíblico na segunda parte do nosso estudo bíblico falando sobre o Armagedon. Jeremias, capítulo 25, versículo 32 ao 34. Jeremias 25, capítulo 25, 32 ao 34. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará entre os confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteadas, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Quer dizer o quê? Não será no Oriente Médio, viu? Abrangerá toda a terra. Eles não serão sepultados. Aquelas pessoas que vão se opor contra Deus, ali serão como esterco, diz a palavra do Senhor Jesus. Anotou aí? Jeremias, capítulo 25, 32 ao 34. Livro do profeta Ezequiel, 39, 17 ao 20. Ezequiel, anote aí, é o estudo bíblico sobre o Armagedon. Quando eu indaguei a seguinte pergunta: o Armagedon será uma guerra no Oriente Médio? Não. Acabei de dar uma referência aqui, que não será, mas abrangerá todo o globo terráqueo, conforme a palavra do Senhor. Uma outra referência, Ezequiel 39, 17 ao 20. 39 e o versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, diz às aves de toda espécie e todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um grande sacrifício grande, nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. O 18, comerei a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos os cevados de Bazã, e comereis gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até vos embebedardes, no meu sacrifício que ofereci por vós. O 20, e a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos e carros, de valentes e todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está anotando aí as referências? O Armagedon, às vezes, é vestido como Armagedon, que em hebraico, Armagedon, que em hebraico é Armageddon. No hebraico, significa Monte de Megido. Megido o que é Megido, irmão Antônio? É uma cidade que pertencia ao território de Israel. É uma cidade que pertencia ao território de Israel. O Megido. Louvado seja o nome de Jesus. A história registra batalhas decisivas que ocorreram naquela região, naquela época. E algumas estão relatadas na Bíblia. É o que nós vamos ver agora. Juízes, capítulo 5 e o versículo 19. Juízes, anote aí, é o estudo bíblico sobre o Armagedon. Juízes, capítulo 5 e o versículo 19, onde houve grandes batalhas ali, naquele campo em Israel. 5 e o 19, diz assim a palavra de Deus. Vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas do Megido. Tá vendo? Era uma terra em Israel. Não tomaram despojo de prata. Tá vendo? Que era onde se realizava essas batalhas, lá em Megido, nas terras de Israel. Como eu falei, a história registra batalhas decisivas que ocorreram naquela região. Ainda em Juízes, capítulo 20, e o versículo 2. Está anotando aí as referências? Capítulo 20 e o versículo 2. Ainda em Juízes. E os principais de todo o povo e de todas as nações, tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. 400.000 homens de pé que tirava a espada. Tá vendo? Era lá no Megido, nas terras de Israel antiga, que ocorria as grandes batalhas. Tá anotando a referência? Eu estou indo com base bíblica. Ainda, agora vamos ver uma outra referência. 2 Reis 9, 27. 2 Reis 9 e 27. O que Acarias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeu o perseguiu, dizendo: feri também a este, e o ferir o carro do caminho para Gor, que está junto a Ibileão, e fugiu para Megido e morreu ali. Tá vendo? O lugar Megido, ali em Israel, onde houve tamanhas batalhas. Ainda, 2 Reis, capítulo 23. Reis, capítulo 23 e o versículo, glória a Deus, 29. 2 Reis 23 e o 29. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias. E o rei Josias saiu com ele. Porém, Neco o matou em Megido. Tá vendo? Onde acontecia as grandes batalhas, era ali no Megido, onde acontecerá provavelmente, glória a Deus, o Armagedon.
Está anotando referência? Glória a Deus. Mas não é possível que o Armagedon se refira à área literal na região onde fica toda a baixada de Jezreel, que fica próxima. Poderia conter todos aqueles que lutarão contra Deus. Assim, o Armagedon é uma situação mundial em que os poderes políticos se unirão pela última vez em oposição ao governo de Deus. Os poderes políticos, não é bem os poderes. Quando eu falo assim, poderes são os homens políticos vão se opor contra Deus, colocar a nação, as nações contra contra o próprio Deus, aqueles que vão ficar aqui, que não forem arrebatados. Uma outra pergunta, vós outros podem me fazer, ou eu faço essa indagação. Como será a batalha no Armagedon? Primeira indagação foi, o Armagedon será uma guerra no Oriente Médio? Eu falei que não, e dei referências. Agora vem uma outra. Como será a batalha no Armagedon? Nós não sabemos como Deus usará seu poder, mas Ele tem à sua disposição armas contra, como usou no passado. Exemplo, granizo, terremotos, enxurradas. Vocês acham que Deus vai agir com bomba atômica? Vai agir com míssil nuclear? Deus vai agir com essas ferramentas, granizos, terremotos, enxurradas, contra esses políticos, essas nações que vai se opor contra Deus ali no Armagedon. Glória a Deus. E vou dar algumas referências bíblicas aqui. Vamos ler agora no livro. Fogo e enxofre, raios e doenças. Essas serão as armas que Deus usará no Armagedon. Granizos, terremotos, enxurradas, fogo, enxofre, raios e doenças. Jó, capítulo 38, versículo 22. Versículo 22 e 23. Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros de Saraiva. Olha a praga que Deus vai mandar naquele dia. O 23, que eu retenho até o tempo de angústia, até o dia em que a peleja e da guerra. Tá vendo? A Saraiva que Deus vai usar como arma naquele dia, no dia do Armagedon. Ezequiel, capítulo 38 e o versículo 1. 38 e o versículo 1. Ezequiel, está anotando aí as referências? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda, eles ficarão tão confusos que matarão uns aos outros, diz a palavra de Deus. Mas o fim de todos, mas será ao fim de todos, não perceber, eles vão perceber, mas no fim, eles vão perceber que é Deus quem está lutando contra eles. Eles vão se revoltar uns contra os outros, mas no fim eles vão perceber que é Deus quem está lutando contra eles. Ezequiel, capítulo 38
versículo 21 e o 23, para finalizar a nossa segunda parte do nosso estudo bíblico. Ezequiel, capítulo 38, versículo 21 e o 23. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Aí, eles se levantarão contra eles mesmos, contra o seu próprio irmão. Isso é, aqueles que estão contendendo contra Deus. E contenderei com ele por meio de pestes e de sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei chover sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiveram com eles. Está vendo as armas que Deus vai usar? Fogo, enxofre e saraiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zacarias, ainda. Zacarias, capítulo. Para finalizar, quero ler aqui em Malaquias. Não, Zacarias, capítulo 14 e o versículo 13. Zacarias, capítulo 14 e o versículo 13. Zacarias, capítulo 14 e o versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zacarias, capítulo 14 e o versículo 13. Para finalizar a nossa participação aqui no segundo vídeo, na segunda parte do nosso estudo, Zacarias, capítulo 14 e o versículo 13. Naquele dia também acontecerá que haverá a parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará a mão do seu próximo e a cada um levantará a mão contra o seu próximo. Quer dizer, a tormenta vai ser tão grande que eles ainda não perceberam que é Deus quem está lutando contra eles, que um matar-se-ão, brigarão contra o outro. Mas eles vão, no futuro, eles vão perceber que é Deus que está lutando contra eles. Isso é tudo ali no Armagedon. Anotando as referências bíblicas, que Deus abençoe. Assim eu vou encerrando a segunda parte aqui falando do Armagedon. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, por fazer esse estudo bíblico falando da segunda parte, Pai, do Armagedon. Nos livre desse dia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que possamos fazer parte da primeira ressurreição, ó Pai. Que possamos receber um corpo incorruptível. E não queremos estar aqui, ó Pai. E eu sei que isso depende de mim, da minha pessoa, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eu te agradeço, Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. E logo estarei colocando a última parte desse estudo bíblico, o Armagedon. Deus abençoe, fique em paz em nome do Senhor Jesus. Consolados por Jesus, já não lamentam mais.
fica comigo.